A nossa lição de hoje, ela fala a respeito de quando se vai a glória de Deus. Você acredita que a presença de Deus ela pode deixar o seu povo? O que os irmãos acham? Sim ou não? Sim, exatamente. A nossa lição, ela nos afirma que sim. Baseado na Bíblia, nós podemos confirmar que sim, realmente ela deixa. Porque isso aconteceu no Antigo Testamento, por volta do ano 587 antes de Cristo, que a presença de Deus ela deixou o acampamento, ela deixou a arca, ela deixou o tabernáculo. Mas não foi por qualquer coisa que deixou. Foi por algo que Deus abomina, pela idolatria. Foi por algo que soa, que fede nas narinas de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então o povo ele introduziu coisas pagãs dentro do tabernáculo, como na lição passada. Haviam pinturas de répteis que faziam menção a uma outra deusa, né, que era uma deusa egípcia. Então nessa lição nós vemos que por conta disso a glória de Deus deixou o seu povo e trouxe consequências sérias para o povo de Deus. Então, em Êxodo, no capítulo 25, verso 8, diz que a respeito de como Deus queria se relacionar com o seu povo. No livro de Êxodo, nessa referência que foi dada no capítulo 25, verso 8, diz que quando Deus teve um encontro com Moisés, ele disse assim, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, deles quem? Do seu povo. Então Deus, quando ele pediu a Moisés que estabelecesse, que criasse um tabernáculo, que era um templo móvel, porque eles estavam no deserto. Então o tabernáculo ele era um templo móvel. Ele era um local onde se armazenava a arca da aliança e Deus caminhava e estava presente ali. Ou seja, mais na frente nós vamos ver no texto bíblico que a presença de Deus ela vinha no tabernáculo, se estabelecia ali. E quando a presença de Deus ela subia, era o momento do povo sair do local e caminhar no deserto. Então, o que aconteceu? Deus pediu para que Moisés fizesse o tabernáculo, mas isso não foi, ela não tinha forma incondicional. Tinha uma condição para que a presença de Deus permanecesse com o povo. O que está dizendo aqui? É que a condição era que o povo não adorasse outros deuses. A condição era que não colocasse objetos pagãos dentro do tabernáculo. Então, o povo pensava que Deus já nos tirou do cativeiro do Egito, então Ele está conosco, então tudo que a gente fizer, agora Ele vai abençoar, porque Ele já nos enviou o libertador, que foi Moisés, e agora a gente está tudo certo, a presença de Deus já está aqui, então nós não podemos mais perder. Só que tinha uma condição, era não aderir à idolatria, que é a adoração de outros deuses ou outros símbolos. Então o que acontece nesse momento? Nós temos aqui 3 objetivos nesta lição. A primeira é conceituar a glória de Deus, explicar a retirada da glória de Deus e relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Glória a Jesus. Então, aqui nós vamos para o nosso primeiro tópico dessa lição, que é sobre a glória de Deus, que é a conceituação. A glória de Deus baixou do céu na terra, primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação. Ou seja, houve a dedicação do tabernáculo a Deus, e o que aconteceu? Ali naquele momento, quando colocaram a cortina no tabernáculo, quando Moisés colocou, ali houve uma cortina de fumaça. Ou seja, a partir daquele momento ali, Moisés não poderia passar, porque ninguém consegue ver a glória de Deus e permanecer vivo. Porque a glória é um resplendor. Então, qual é o conceito da glória de Deus? É o resplendor, é algo majestoso, é algo magnífico, é algo que nós podemos ver quando Moisés
estava lá na sarça ardente, Deus pediu para que ele virasse de costa, porque ninguém pode permanecer vivo vendo o resplendor da glória de Deus. Aleluia. Então o conceito de glória de Deus é o resplendor, é algo magnífico, é algo que nós podemos buscar palavras para conceituar, mas vai muito além disso, porque a nossa capacidade intelectual se limita de explicação da glória de Deus. Nós não conseguimos, não temos palavras para descrever o que é. Então, o escritor, ele descreve com algumas palavras sobre a glória de Deus. E quais são uma dessas palavras? A Bíblia nos fala no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 18, que uma das palavras para descrever a glória de Deus é peso. E isso só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. E esse peso, nessa primeira referência aqui de 1 Samuel capítulo 4, 18, fala que quando Eli, que era o sacerdote, ele ouviu falar de que a arca foi retirada do tabernáculo e foi levada pelos filisteus, o desespero dele foi tão grande que ele caiu para trás, bateu com a cabeça e quebrou o pescoço. Então o peso, ele era um senhor de 98 anos, já era de idade avançada e era um homem forte. Então o peso dele fez com que ele caísse, quebrasse o pescoço e morresse. E a segunda referência que está no livro de 2 Samuel 14, versículo 6, que ela fala justamente de algo de uma beleza que para Israel não se via igual. Era a beleza de Absalão, um dos filhos de Davi. Era um homem que não tinha beleza igual naquela época. Os cabelos de Absalão eram tão grandes e eles eram fortes e pesados. Ou seja, 2 referências que faz menção à glória de Deus. Então, essa reputação, né, que tem da glória de Deus, esses nomes, tem outros nomes também aqui, tá? Que pode ser poder, pode ser doxa, pode ser glória, resplendor, muitos outros. Mas o que nós vamos focar aqui é em resplendor, tá bom? Resplendor. Porque essa é uma palavra que mais se adequa, eu acredito. Muito mais do que peso. Porque quando você lê esses versículos de peso do cabelo de Absalão, talvez você não faça menção da glória de Deus. Quando você lê o peso do sacerdote Eli, você não vai fazer menção da glória de Deus. Porque você passou a vista pelo esse texto bíblico aqui. Mas o que tem a ver isso com a glória de Deus? Também não tem nada a ver. Mas fala com relação ao santuário e fala com relação à beleza. Santidade e beleza. A beleza da sua santidade, da sua glória. Então, aí está a explicação para essas 2 referências bíblicas. Que nossa revista não tem mais, o Espírito Santo nos dá o discernimento para a interpretação do texto. Glória a Deus. Então, a palavra-chave da nossa lição é glória. Então, quando a glória de Deus se vai, ou seja, ela se afasta do povo, tá? Mas na visão de Ezequiel, glória indica o resplendor da presença de Deus. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta no livro, no primeiro capítulo, no versículo 26 até o 28, e no capítulo 8, versículo 2. Então, o vocábulo em hebraico, Shekinah, que eu queria focar nesse ponto aqui. Quem já falou essa palavra Shekinah na oração? Levante a mão. Poucas pessoas. A nossa lição diz aqui, eu vou ler o texto. Olha só. A nossa lição fala, o vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequentemente usada no judaísmo. Eu posso falar com propriedade porque já segui o princípio judaico. Eu já fiz parte de uma igreja que nós seguíamos o princípio judaico e nós fazíamos algumas festas, não eram todas, do princípio judaico. Festa de tabernáculo, a Páscoa, Purim, né? Então, algumas dessas festas eram comemoradas dentro da igreja. E nós usávamos muito na oração, usávamos muito no culto
essa palavra Shekinah. Então, eu posso dizer, pela Assembleia de Deus, que nós não temos esse costume de usar a palavra Shekinah. Ela não está na Bíblia também. Mas Shekinah, ela é muito usada no judaísmo, que representa o resplendor da glória de Deus. E levando em consideração de que nós estamos falando aqui de um povo, de que nação? De Israel. Um povo que é judeu. E nós estamos falando aqui que a palavra Shekinah está presente no livro dos judeus. Então a palavra resplendor da glória de Deus, ela está sendo citada aqui. Então nós trazemos essa palavra Shekinah, que representa a nuvem da glória de Deus. Então o que nós aprendemos nessa lição aqui, queridos? Que a presença de Deus no meio do seu povo, que ela acompanhou Israel no meio da sua jornada no deserto até o início do reinado de Salomão. Então, como é que se deu? Aqui tem até uma referência bíblica, que é no livro de Êxodo, no capítulo 40, versículo 34 e 35, que a gente vai se deparar com essas duas situações. Como é que se dava a presença de Deus na caminhada no deserto? Ela se manifestava de dia e de noite. De dia como uma nuvem e à noite como uma coluna de fogo. Se nós estudarmos um pouquinho mais a fundo, nós vamos entender que o deserto é um local no que durante o dia o calor é escaldante e durante a noite o frio é intenso. Ou seja, da parte do dia a pessoa pode morrer de hipertemia e durante a noite de hipotemia. Ou seja, durante o dia a pessoa pode morrer com calor e durante a noite a pessoa pode morrer com frio, no mesmo dia. É quase que igual aqui na região sul, em Joinville, né? Às vezes a gente pega um frio pela manhã e à tarde pega um calorzão imenso. Ou à noite, né? Então, a presença de Deus, a glória de Deus, ela se manifestava dessa forma. Ou seja, ela ia como uma nuvem durante o dia. Ali era a presença de Deus. E aquela nuvem não estava presente em todo o deserto. Era somente onde estava o povo. Por isso que lá quando Deus pediu a Moisés para fazer o tabernáculo, porque Ele quer que a presença dele esteja sobre eles, sobre o seu povo. Vamos voltar a fazer a leitura aqui novamente? O que ele diz? No capítulo 28, versículo 5. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, a forma que Deus estava habitando no meio do seu povo era através, né, dessa presença que se dava através da coluna de nuvem e a coluna de fogo durante a noite. Então, o povo caminhava no deserto e Deus estava com eles. Por isso que tem até música que diz, né, que os sapatos não terminavam, as roupas não envelheciam, porque a glória estava com ele, a presença se renovava todos os dias. Então eles não tinham necessidade de se atentar a detalhes. O que era a condição para que a presença permanecesse? Não aderir à idolatria. Porque o homem, ele tem esse propósito de ser um adorador. Então, quando ele sente a ausência do Deus vivo, o mesmo Deus que falou com Moisés, o que eles fazem? Eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar. Então eles começaram a introduzir a idolatria no meio do povo. E foi ali que houve a separação, né? Então, uma parte do povo se apartou da outra. Então, o povo que queria permanecer com o Senhor começava a guardar os seus princípios e levar muito a sério. Então, tinha uma classe de pessoas que eram chamadas de levitas, né? Que eram oriundos da tribo de Levi. Então, eles começaram a guardar os santuários de Deus, começaram a fazer as coisas para agradar o Senhor. Ou seja, eles expulsavam, eles guardavam ali para que a idolatria não entrasse. Hoje nós temos dentro da igreja algumas funções que nós chamamos de levita, né? Que são as pessoas que tocam, né? Na Assembleia de Deus muito conhecido como músicos, né? A banda. E outras igrejas são chamadas de levitas. Mas assim, se formos para a palavra um pouco mais aprofundada, levita é aquele que cuida da casa de Deus. É aquele que zela pela casa de Deus. Os sacerdotes surgiram da tribo de Levi, porque eles guardavam o santuário e o tabernáculo. Levando um pouco mais para frente, para a gente não perder muito tempo. É verdade, não é perder tempo, né?
Então nós vemos que essa promessa ela nunca foi incondicional. E parece que o povo havia se esquecido, conforme o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 16. Que alguém pode fazer a leitura daqui a pouquinho, quando eu achar, ok? Então, essa expressão glória de Deus, ela aparece no livro de Ezequiel como presença de Deus. Amém? Alguém achou? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão, até o 15? Isso, até o 16. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome. Perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus. Então essa parte que mais chama a atenção, que é muito conhecida na igreja toda, de forma em geral, né, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, e buscar minha face, eu ouvirei dos céus, né, sararei essa terra. Então, hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando desse favor do Senhor, principalmente no que se refere à nossa nação, Brasil. Verdade. Então a igreja ela está mobilizada ali no sentido de orar ao Senhor, buscando, porque a abominação está fedendo no nariz do Senhor. A idolatria ela soa como um pecado de morte, de homicídio na presença de Deus. Então Deus se afasta do povo e nós não queremos que o Senhor se afaste das nossas vidas. Nós, por isso que nós nos humilhamos e buscamos. Mas o que aconteceu aqui? Deus aconselhou o povo a fazer isso. Mas o povo fez o quê? Pegou o lado contrário. O povo se rebelou contra Deus porque eles queriam ver, eles queriam tocar em algo para que eles pudessem adorar. Por isso que eles pegaram o olho em determinado momento, derreteram e fizeram um bezerro. E Deus ele se irou, essa é a palavra biblicamente falada, Deus se irou, se revoltou contra o seu próprio povo, que permitiu com que eles fossem levados como escravos de um outro império, de um outro reino, de um outro povo. Então, avançando aqui para a gente não demorar muito, tá? Então, o terceiro ponto, sobre a retirada da glória de Deus, que aqui está no item 2, tá? Essa retirada acontece em alguns estágios. A glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança, letra B. Passou para a entrada do templo, letra C. Pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo, letra D. Por fim, a glória se pôs sobre o monte das oliveiras. Então repare que tem algo, uma etapa, uma fase, algumas fases de como isso vai acontecendo. E a última fase, amados irmãos, é que chegam no Monte das Oliveiras e a glória de Deus faz o quê? Volta aos céus. Mais à frente nós vamos ver que Jesus também, quando ascendeu ao céu, ele foi ao Monte das Oliveiras. E nós vemos Jesus voltar e vir no Monte das Oliveiras. Então tem algo profético aí. Glória a Deus. Então nós temos que nos atentar a pequenos detalhes bíblicos, a pequenas palavras que a nossa lição nos traz. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então nós temos aqui, ó, qualquer que seja a interpretação de uma pergunta que eu vou fazer aqui a você, o importante é que a presença do Senhor ela é importante nas nossas vidas e nós devemos preservar essa presença, tá? A lição nos diz, o que o profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança ou às 4 criaturas da visão inaugural do capítulo? Então nós não sabemos ao que está se referindo nessa visão dele. Nós não sabemos se essa visão dele, que os querubins eles saem do templo,
vai rodando, vai se afastando da glória, chega no Monte das Oliveiras e sobe. Nós não sabemos se Ezequiel está contando, relatando essa visão, se é sobre os querubins ou se é as 4 criaturas. O que é importante nós focarmos, além do que está escrito no texto, é que a glória de Deus estava saindo do seu povo. Isso que é o mais importante hoje, o que nós estamos vendo, é que a glória de Deus também está se afastando do seu povo, nas nossas igrejas. Eu não posso falar que é a igreja católica, que é a igreja Assembleia de Deus, que é a igreja Deus e Amor, que é presbiteriano, não posso dizer, o que eu posso dizer é que é do povo que se chama pelo nome do Senhor. Por isso que no livro de Crônicas diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não faz referência a placas de uma igreja. Então nossa preocupação aqui é não nos ater se Ezequiel estava falando dos 2 querubins, que guardavam a Arca da Aliança, a glória de Deus, ou se eram as 4 criaturas que ele estava vendo no anel, que estava se afastando. O que é importante nós focarmos é que o povo de Deus estava perdendo aquilo que era mais importante para a vida deles. Aquilo que deu a oportunidade de viver um dia, mais outro dia, mais outro dia, e viveram 40 anos no deserto escaldante e um deserto congelante durante a noite. Porque eles tiveram livramento, eles não se atentaram no que Deus fez. Abriu o mar vermelho, fez sair água da rocha, fez o maná que as pessoas que são padeiros hoje, não tem receita de fazer maná. Ninguém no mundo sabe fazer maná. Maná é a especialidade de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ninguém sabe fazer maná. Eles não se atentaram a esses pequenos detalhes que Deus estava fazendo para eles. E se curvaram para outros deuses e a presença de Deus foi saindo. E foi saindo gradativamente na visão de Ezequiel. E assim acontece conosco. A presença de Deus vai saindo gradativamente. Sabe por quê? Porque Deus tem esperança do que o seu povo se volte e se arrependa. O propósito de Deus nunca foi destruir o seu povo. O propósito de Deus nunca foi escravizar o seu povo até a morte. Ele permitia que isso acontecesse para que o povo percebesse que somente Deus poderia dar o livramento a eles. E quando eles estavam com Deus, o Senhor, Ele era a provisão deles. E eles não percebiam isso. Depois de sofrer, depois de se levarem chicotadas com azarrogue, depois de serem humilhados, e alguns até por tempo de idade, como foi no caso do cativeiro do Egito, morreram, 400 anos, morreram por questão de idade. Mas o propósito de Deus nunca foi matar o seu povo. E essa é a observação que nós devemos trazer das nossas vidas. De quando se vai a glória de Deus. Nós não devemos perder em nenhum momento sequer. E como nós percebemos que a presença de Deus, como lá na visão de Ezequiel, estava apresentando o primeiro sinal, presbítero Cláudio, a gente já deve se atentar. Quando apresenta o segundo sinal, opa, Senhor, eu me arrependo, e se prostrar diante do Senhor porque ela volta. Havia possibilidade da presença voltar, se o povo se arrependesse. Mas o povo não se arrependeu. Então a presença de Deus foi gradativamente se afastando do seu povo. Não foi de uma hora para outra. Então, a casa foi destruída pelos caldeus em 587 anos antes de Cristo. Quando a presença de Deus se sai, o povo se torna vulnerável. É como nós, quando estamos caminhando com o Senhor, nós deixamos o Evangelho, nós deixamos de seguir os princípios de Cristo, e a presença de Deus se sai da nossa vida, nós ficamos vulneráveis, nós ficamos fragilizados, nós derrubamos a nossa cerca de proteção, que são os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e quando essa proteção sai, nós ficamos vulneráveis para os bichos peçonhentos que representam o pecado entrar e afligir e até mesmo nos matar espiritualmente. Então nós devemos ficar atentos a essa proteção do Senhor quando já está apresentando os primeiros sinais de que a glória de Deus está se afastando de nós.
Então, quando isso aconteceu por volta de 587, o que acontece, queridos? O Senhor permite com que o seu povo ele seja levado como escravo do Império Babilônico. E foram 3 levas, não está na nossa lição, mas foram 3 levas de levada. Essa levada, eles levaram Mesaque, Sadraque, Abednego, levaram Daniel, levaram Ezequiel e levaram Jeremias. Que eu não sei se terá uma lição explicando sobre isso um pouquinho mais para frente, provavelmente sim, ou se nós já tivemos. Tá? Então, essa permissão que o Senhor dá, existem coisas nas nossas vidas que é a vontade de Deus, mas existem coisas que não é a vontade de Deus, mas Ele permite, porque é a vontade do homem. Então Ele respeita que algo chamado livre-arbítrio. Então as pessoas, quando elas tendenciam para adorar outros deuses, elas tendenciam para adorar imagens de escultura, quando elas tendenciam para adorar até a si mesmo, como a questão do narcisismo, o Senhor respeita, o Senhor permite. Então existem algumas coisas que acontecem na vida das pessoas que Deus não quer. Não é a vontade de Deus, mas Ele permite que isso aconteça. Isso aconteceu lá com este povo. Quando a glória de Deus se afastou, e o Senhor permitiu com que os caldeus invadissem Judá e levassem o povo como escravo. E passaram ali 70 anos como escravo. 70 anos, amados irmãos. É muito difícil você trabalhar durante um ano em um regime de escravidão em uma fazenda, em uma empresa. Você trabalhar sem ter dinheiro para se manter, sem ter dinheiro de sair daquela situação, e a cada dia que você trabalha, você tem que comer, e quando você come, você fica devendo mais ainda do que você recebeu. Porque isso é a situação no Brasil, ainda existe. Em algumas fazendas, as pessoas são apanhadas das suas famílias e vão trabalhar, e quando chega ali no local, na região de garimpo, elas já chegam devendo. Estão devendo a passagem, ou seja, vão ter que trabalhar para pagar a passagem que elas receberam para chegar até naquele local. E elas vão ter que almoçar, vão ter que jantar, e ficam devendo cada vez mais e nunca saem da escravidão. Então, quando a glória de Deus se apartou do povo, o povo foi escravo. O povo ficou vulnerável. O povo tinha que servir a uma corte que era curvada para outros deuses no Império Babilônico. Então, nesse período, o que acontece aqui? Nós vamos para o ponto 3 da questão. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras, que está no capítulo 11, versículo 23. Tá? Então, a presença de Deus no templo era um privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com o pecado do povo. Então, na lição passada, nós vimos que o pecado do povo foi tão grande que introduziram imagens de répteis nas paredes do tabernáculo, nas paredes do templo. Então, o Senhor se afastou. Então, Deus não compactua com o pecado. A glória de Deus não pode ficar em um local que abunda o pecado. Ela não consegue, queridos, porque ainda que as trevas seja a ausência de luz, mas só que a lógica de Deus é diferente da nossa. Se você acender um palito de fósforo no meio de um quarto escuro, vai gerar uma iluminação. A glória de Deus é um resplendor. Por que então não poderia ficar nas trevas? Porque a lógica de Deus é diferente da nossa. A glória de Deus não poderia resplandecer nas trevas? Sim, só que Deus não compactua com o pecado. Nós estamos falando aqui não apenas de luz natural e uma falta e uma ausência de luz natural. Nós estamos falando aqui de santidade e estamos falando aqui de abominação. A lógica de Deus é diferente da nossa. Segundo o salmista, né? O sábio, o enganoso é o coração do homem. Então, às vezes, a gente pensa, a gente traz algo da nossa vivência do dia a dia e quer introduzir na nossa vida cristã, mas a lógica de Deus é diferente da nossa.
Glória a Deus. Então o povo foi levado como cativo. Interessante que no Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus Cristo, né? Então, Ezequiel ele viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras, dali ascendeu ao céu para o retorno no fim dos tempos. Ou seja, isso que está escrito, que a gente leu que a glória foi se afastando, chegou no Monte das Oliveiras, se acendeu, essa visão nos remete também a Jesus Cristo, quando ressuscitou e ascendeu aos céus, e também lá no final de tudo, na vinda de Jesus para buscar o seu povo, no Monte das Oliveiras. Então, há algo interessante aí, que a Bíblia, eu costumo dizer que ela não entra em contradição. A Bíblia explica a Bíblia. Algumas pessoas elas buscam erros de caligrafia na Bíblia, buscam erros que, inclusive, eu posso citar alguns para os irmãos que eu até comentei com a minha esposa a respeito disso, que existe uma forma de nós mantermos a glória de Deus na nossa vida, que é nós cultivarmos. Vou dar um exemplo aqui que eu ia até trazer de uma laranja. Uma laranja, se você pegar, a laranja é o que? É um fruto. Um fruto. Que ela tem característica. Ela tem casca, ela tem vitamina C, ela tem gomos, ela tem caroço. Então são características de um fruto. Mas nós pegamos a Bíblia Sagrada no livro de Gálatas, é o capítulo 5. O que está escrito bem em cima do 16? 5:16. Só o que está escrito bem em cima, aquele título. As obras da carne e os frutos do Espírito. Lê de novo, fale de novo. As obras da carne e os frutos do Espírito. Está falando aqui no plural, ou seja, está falando de os frutos. Deus não tem compromisso com a epígrafe do texto. Deus não tem compromisso com isso aí que está escrito, irmãos. A epígrafe é o texto. Se nós pegarmos a tradução mesmo da Bíblia que está escrito aqui mesmo, no versículo 22, nós vamos ver o que diz. Aqui, leia o 22. Mas o fruto do Espírito... Vamos ler novamente, de forma compassada. Mas o fruto do Espírito... Agora nós lemos certo. Mas o fruto. Você está entendendo que tem algo estranho aí? A epígrafe está dizendo os frutos. Mas a Bíblia, a transliteração, diz o fruto. Não são os frutos. Muitas pessoas tomam o microfone. Eu não estou despregando o que ninguém pregou, queridos. Eu não estou desconstruindo a pregação de ninguém. Mas é porque o que está faltando para nós é conhecimento, é vivência, é experiência com o Senhor. Então aquele povo, eles tinham a glória de Deus fisicamente. Eles viam a fumaça no tabernáculo. Josué viu a fumaça, irmãos, e não se apartou da frente do tabernáculo. Ele ficou maravilhado, achou graça aos olhos de Moisés. Tanto que ele foi o sucessor. Então, o que está faltando para nós é nós nos atentarmos à leitura bíblica de forma analítica. O fruto. Eu não estou criticando os irmãos, mas o que eu estou falando aqui? É que na própria epígrafe nos induz às vezes a nós ler ao erro. A própria epígrafe. A minha não falou. Não. A minha também não. Não. Glória a Deus. A sua está no plural, a minha também está no plural. E diga-se de passagem, irmãos, a minha Bíblia foi a primeira Bíblia que existiu transliterada para fora do grego e fora do hebraico. Ela é de 1611, Bíblia King James. E na minha Bíblia está assim, os frutos do Espírito. Mas o que eu digo aqui? Existe uma forma de nós cultivarmos a glória de Deus na nossa vida. Essa fruta, os frutos. Os frutos, na epígrafe, naquele título. A epígrafe, ela não foi uma ordenança de Deus. Ô irmão, A minha da linguagem de hoje diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz e a paciência, o Espírito. Isso. Então o fruto é o Espírito? Sim, isso. E tem características. As características do fruto.
isso que nós vemos, o amor, paciência, longanimidade, são características do fruto. Então nós devemos cultivar isso para que a presença do Senhor não se afaste de nós. As características do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Isso é um fruto que tem essas características todas. Então, isso que nós lemos, esse texto em cima aí é chamado de epígrafe. E isso não foi ordenança de Deus para colocar. Isso os homens colocaram para separar um texto do outro. Para separar um contexto do outro. O homem colocou para melhor compreensão. E acabaram colocando porque existiam várias características que poderiam ser dadas como frutos, né? Ou seja, porque quem tem amor, às vezes, ele não tem paciência. É quase paradoxal isso, né? Porque quem tem amor é paciente. O amor é sofredor, segundo Paulo, né? O amor suporta. Então, às vezes, quem tem longanimidade, o que nós podemos dizer aqui? Ele pode ter falta de amor? Não. Às vezes quem tem benevolência, né? Benignidade, ele pode não ter amor? Não. Então são características que vêm casando uma com as outras. Então nós devemos buscá-las de forma ardente, desejosa. Nós devemos buscar isso com toda a nossa dedicação. Então, vamos avançar. Sobre o segundo tempo, aqui no tópico 3, tá? É porque eu separei aqui 13, 14, cada itemzinho aqui. Tem muita lição de nós extrairmos desse texto de apenas uma página. É uma lição muito grande. E eu amei, eu andava na casa, né, de um lado para o outro, disse, amor, mas essa, apesar de ter 6, 7 páginas, mas eu estou conseguindo extrair muito conteúdo de uma página só, de um pequeno bloco de texto. É muita coisa que se nós formos ler a revista, nós vamos perder essa essência. Nós vamos perder essa revelação do Senhor para as nossas vidas. Então, no tópico 3. O 3. Sobre o segundo templo. 587 até 516, nós temos aqui uma subtração matemática de 71 anos. Mas só que, se nós vermos de dezembro de um ano até janeiro do ano final, nós vamos ver que não bate os 70 anos. Porque a Bíblia é bem taxativa. No ano sexto, no ano primeiro, no ano segundo, então nós vamos ver que não bate, é como o aniversário. Alguém vai fazer aniversário esse ano, mas ainda não fez, então ainda não completou. Então a Bíblia diz que o povo ficou cativo durante 70 anos. Então do ano de 587 até 516, porque é um calendário que ele vem na ordem decrescente até Cristo e depois pós-Cristo. Então nós vamos calcular, nós vemos que o povo passou aqui pelo cálculo aqui, mas já foi explicado, dá 71 anos, mas só que não completou o período integral. Então o povo ficou cativo, ficou como escravo. Então Ciro, o rei da Pérsia, baixou um decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. Pouco tempo depois, partiu da Babilônia a primeira levada de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Isso a gente pode ver em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20 até o 23. Tá? Os irmãos podem gravar a referência para ler posteriormente. Tá bom? Então, o templo ele desempenhava várias funções em Israel. Como lugar de perdão, encontro com Deus, presença divina. Ele era o centro espiritual da nação de Israel. Era ali que as pessoas levavam o seu sacrifício. Era ali que as pessoas chegavam lá para pedir perdão a Deus pelos pecados dos seus filhos.
Hoje cada um dá conta de si. Mas na época, o pai de família ele tinha que oferecer sacrifício pelos filhos. Como foi o caso de Jó. Ele oferecia sacrifício por todos os 10 filhos dele. Porque os filhos dele gostavam de orgia, gostavam de abominação. Eles gostavam de irritar o Senhor. Eles fugiam dos princípios que Jó seguia. Então Jó oferecia sacrifício pela vida dos filhos. Então o templo ele era tido como um lugar de perdão, um lugar de reconciliação com o Senhor, um lugar de encontro com Deus. Então nesse período, que foi conhecido como o período da construção do segundo templo, que é conhecido como o templo de Zorobabel, ele foi inaugurado no 6º ano de Dário. Repare aqui que a Bíblia é bem taxativa, ela fala com relação a mês, fala em relação a ano, às vezes até dia. Então, no ano de 516, em Ageu, no capítulo 2, versículo 3, nós vemos que eles passaram ali por uma situação que eles ficavam num dilema. Porque o primeiro templo que Salomão construiu, a presença de Deus foi gloriosa. Salomão usou tudo que ele tinha de ouro, de todas as pedras preciosas para construir o templo. E ali a presença de Deus, ela teve a sua segunda manifestação, que teve no deserto, na construção do tabernáculo. E a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o primeiro templo. E ali a presença de Deus foi gloriosa. Ou seja, só há 2 menções da Bíblia dessa presença de Deus, ela ter descido com a Shekinah, com a fumaça de nuvem. Só há 2 menções, no tabernáculo e na construção do primeiro templo. Mas quando Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Israel e tomou o povo, o templo foi destruído. Ou seja, agora os judeus já não estavam mais ali, já tinha saído também. E como nós vemos aqui nessa referência de Ageu, nós vemos que eles estavam num dilema. Mas como se a gente acabou de ser liberado? Ciro decretou que pode construir, mas a gente não tem mais ouro, porque escravo só tem direito de trabalhar e morrer. Escravo não tem direito de mais nada. E eles não tinham mais ouro, não tinham mais prata, não tinham mais nada para construir o templo. E eles ficaram num dilema porque eles queriam construir e o Senhor diz: meu é o ouro e minha é a prata. Minha é a prata e meu é o ouro. Nessa ordem. Então, o Senhor se importava mais com o povo do que com as suas especiarias, do que com o seu ouro. Ou seja, Deus já é o dono do ouro e da prata, como nós falamos continuamente no cotidiano. Deus é dono do ouro e da prata. Então ele se importa mais com o ser humano, com as pessoas, do que com o que as pessoas têm. Então esse dilema foi tão grande que eles estavam com receio de construir o templo. Então, o que acontece? A glória da segunda casa é maior que da primeira. Mas Deus não estava falando para aquele tempo. Deus estava falando em um tempo que estava por vir. Não era naquele tempo, na construção do segundo templo. Então, olha só o que aconteceu. Esse templo que foi construído no tópico 2, tá? No número 2, no tópico 3. Sim. A ideia do propiciatório dos 2 querubins, uma vez por ano o sacerdócio ele entrava e espargia e aplacava a ira. Jesus fez isso por nós. Hebreus capítulo número 9, vai dizer que isso é uma coisa de sombra futura. Mas acho que o apóstolo Paulo também no capítulo 6, no verso 16, vai dizer: olha, o que senso tem o templo de Deus com os ídolos? Quer dizer, nós, São Paulo está falando de nós como templo, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles darei eu, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Para esse tempo, estou cumprimentando um pouco o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Então esse templo ele foi reconstruído. Então, 16 anos antes de Jesus nascer, foi construído por Herodes o segundo templo. Na verdade, ele foi construído nesse período de 516, né? E 16 anos antes de Cristo, o que aconteceu? Herodes, ele tenta fazer manutenção, uma reforma no templo. E essa reforma de Herodes, ela durou bastante tempo. Até depois de Jesus nascer, depois de Jesus morrer, a reforma não tinha sido concluída ainda. Porque Herodes, como um rei de muitas especiarias, ele queria fazer alguma coisa tão grandiosa quanto de Salomão. Mas não conseguiu, porque ele não era voltado ao Senhor, ele não reconheceu Jesus, ele não estava atento às profecias messiânicas. Então não reconheceu Jesus como o Messias. Então a glória, ela veio no templo, conforme João, no capítulo 1, versículo 14, a partir do primeiro capítulo,